Paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Motivo de alegria estamos aqui, né? Para estarmos cultuando e adorando ao Senhor. Sou grato a Deus pela vida do pastor Marcelo Correia, um grande amigo, né? Nós estamos aí, né? Sou grato a Deus pela família dele, a sua esposa, filhos. Meu filho que acompanha ali, né? O Isaac, hoje está conosco. Minha esposa não pôde vir por causa do bebê, meus amados irmãos, mas nós estamos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor e trazer uma palavra da parte do coração de Deus. E estou aqui debaixo da bênção da pastora, né? Eu trago a paz da pastora Geralda. E que nós viemos aqui adorar o Senhor, amém? Está lendo aqui. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, né, que é o tema que foi passado. Da campanha é Vendo e Vivendo o Extraordinário de Deus, né? Nós vamos ver e viver, né, o extraordinário de Deus nessa noite. Hoje é o primeiro dia, né, meu amado? Vai ter outros pregadores abençoados. E que você venha adorar o Senhor. Conforme eu for ministrando, você tem a liberdade de falar com o Senhor, da liberdade, da glória. Você fale com o Senhor, porque Ele se faz presente. Eis o momento que eu dobrei os meus joelhos, eu senti uma presença sobrenatural sobre essa casa de oração, sobre esse ministério. Eu confesso a Deus que eu queria estar aqui participando de alguns outros cultos, né? Mas eu não pude. Mas hoje eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Hoje está lendo aqui do verso 8, 2 Reis 6, verso 8 em diante. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 em diante. E vai dizer assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descem ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e clamou e chamou os servos, e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê de onde ele está, para que eu envio e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros em um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Podeis assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, né? Fazemos uma palavra conhecida, uma palavra no qual muitos dos irmãos que estão aqui conhecem, outros ainda estão meditando nessa palavra, outros estão conhecendo e lendo o texto. Mas foi dado esse tema, né? Vendo e vivendo o extraordinário de Deus. Para nós viver o extraordinário, meu amado, nós temos que passar por diversas circunstâncias na nossa vida. Nós vemos que Eliseu, ele era um grande homem de Deus, um grande profeta,
no qual ele estava ali a profetizar. Nós vemos que existe um mundo espiritual invisível que consiste nas hostes de anjos ministradores que estão ativos na vida do povo de Deus. Aleluia. Nós vemos que os anjos, eles estão para servir a nós. Eles são os nossos conservos, né, pastor? Eles estão para nos servir. Nós vamos ver que eles não são dignos de adoração, porque o único que é digno de adoração é o nosso Deus. Aleluia. Eles não merecem honra e glória, mas eles estão ali para nos servir, para nos auxiliar. Nós vemos que a luta é constante na nossa vida. A batalha espiritual, ela é travada. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, contra as hostes celestiais. Nós vemos que todos os dias nós estamos em guerra. E essa guerra só vai ter um fim quando a última trombeta soar, quando nós somos arrebatados vivos ao céu de glória, ou quando nós dormimos em Cristo. Porque nós vemos que cada dia mais nós persistimos em pregar, em ministrar o Evangelho, em falar do amor de Cristo. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Sabemos que para nós, quando começamos uma campanha, o inimigo tenta de fazer de tudo para tentar nos parar, nos desanimar e não terminar. Se é de 3, de 5, de 7, que seja, de 12, não interessa. O importante é você estar conectado no céu. Aleluia. O importante é que quando você faça algo, você faça com fé, com autoridade, com ousadia a Deus. Porque Deus, Ele sonda e vê cada coração que aqui está. Aleluia. Que nessa noite você venha nessa campanha. Eu creio que é a primeira campanha, né, do ano de 2022 que o pastor levantou. Ele já estava com a campanha de oração, mas essa campanha Deus colocou sobre o extraordinário de Deus. Mas para o extraordinário acontecer, tem que acontecer algo comum na nossa vida. Acontece algo comum para que o extraordinário de Deus aconteça. Talvez você pede por algo, mas você não sabe que Deus surpreende você lá na frente. Talvez você pede por algo tão simples. Aleluia. Mas Deus, Ele te surpreende, meu amado. Quem aqui quer viver o extraordinário de Deus nessa noite? Você que veio aqui, você vai viver o extraordinário de Deus. Você vai ver, você vai viver, você vai ver com seus olhos espirituais abertos. Porque nós vemos que a Bíblia aqui diz que o rei da Síria, ele fazia guerra em Israel. Ele consultou os seus servos dizendo: de tal maneira em tal lugar estará o meu acampamento. De tal maneira em tal lugar estaria se acampado em vários lugares. Mas ali ele estava ali se deslocando para estar em vários lugares. Mas o que eu quero dizer, quando você está com Deus, meu amado, não importa onde você está, você tem que fazer a diferença. Você tem que mostrar que você serve um Deus vivo, um Deus todo-poderoso. Aleluia, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Deus de poder e glória. Aleluia. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 32, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. O verso 1, aqui vai falar: e foi também Jacó, o seu caminho encontrou os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar de Manaim. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Nós vemos que em todo tempo os anjos estavam ali para ajudar os servos e as servas do Senhor. Em todo tempo nós vemos que o Senhor, Ele coloca os anjos para nos ajudar em todo momento, para que nós venha somente adorar o Senhor, para que nós venha saber aonde ir. Porque Ele fala, porque aos teus anjos Ele dará ordem ao nosso respeito, para que nos guardar, para que nós não tropecemos em pedra alguma. Salmo 91, verso 11. Ele vai dar ordem aos anjos ao nosso respeito, meu amado, para que você não tropece, para que você não caia. Talvez nesse mundo você se levanta e está caindo, mas eu quero te dizer que Deus coloca anjo para guerrear em seu favor. Um anjo é capaz de destruir essa cidade, meu amado. Anjos, eles são seres que eles estão lutando a nosso favor. Nós vemos que tem anjos que eles são ali de adoração, anjos querubim, anjos que são serafim, mas tem anjos de guerra e de batalha também, que eles pelejam pela nossa causa. Glorificado o nome do Senhor. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem, que ele nos livra, Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daquele que teme ao Senhor, meu amado. O anjo do Senhor, ele está acampado ao seu redor. Ele está diante de ti.
Não tem para onde você fugir. A palavra do Senhor, Davi, ele fala que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Vale mais uma vez nós estamos aqui cultuando. Talvez você passou a sua semana e falou: até aqui, Senhor, eu não tenho conseguido, eu não tenho encontrado solução. Mas eu quero te dizer que até o término dessa campanha, você vai ver Deus exaltar a sua vida, meu amado. Deus, ele se faz presente na casa. E quando Deus quer operar, ele chega no momento certo, meu amado. Ele age não como o homem age. O homem age da maneira natural, mas o nosso Deus, ele age da maneira sobrenatural. Ele está aqui vendo a sua petição. Talvez você colocou por uma porta de emprego, talvez você colocou por um familiar seu, pelo um filho, por uma filha, pelo marido, pelo esposo, pela esposa. Talvez você colocou e falou: eu quero ver o extraordinário de Deus em 2022 na minha vida. Até aqui, meu amado, como o pastor falou, recapitulando, 2021 foi um ano muito difícil, mas nós vemos que tudo isso nós passamos, conseguimos suportar pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça ele nos alcançou. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Deus, ele é vivo, meu amado. Ele sempre está nos ajudando, aleluia, a caminhar. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E aqui no livro de Isaías, capítulo 63, o verso 9 também diz aqui: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Nós vemos que desde os tempos antigos, desde aqueles momentos ali, o anjo do Senhor estava em favor do povo do Senhor. Ele é o anjo que conduz ali. Nós vemos que de diversas formas o Senhor, ele nos ajuda. Ele está diante da nossa vida, nos ajudando a pelejar. Porque, meu amado, essa peleja ela não é tua, ela é de Jeová. Talvez você está pelejando e falando: Senhor, eu não vejo mais escape, eu não vejo mais saída. Mas nessa noite eu quero te dizer algo, meu amado, fique firme na presença do Senhor, que Deus vai te surpreender. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Nós vemos que todos os que creem na Bíblia devem orar continuamente para Deus livrá-los da cegueira espiritual e abrir os olhos dos seus corações para verem mais claramente a realidade espiritual do reino de Deus. Talvez você está orando e não vê os mistérios de Deus. Peça para o Senhor abrir os seus olhos espirituais. Talvez você busca por um dom, você busca por algo. Paulo fala para nós buscar com zelo os dons espirituais. É para a gente buscar, insistir, bater, meu amado. Se nós bater, a porta vai se abrir. Se nós clamarmos ao Senhor, Ele vai nos sustentar. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. É Ele que sustenta o teu povo. Ele foi com o povo ali no deserto. Ele foi ali, não faltou calçado, não faltou roupa, não faltou vestimento, não faltou comida, não faltou nada. Ele sustentou o teu povo. Por que Ele não vai nos sustentar? Nós vemos que a doença, muitas das vezes, do século no qual estamos vivendo, nós vemos essa Covid. Nós vemos muitas doenças, depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia. Eu já passei por isso, meu amado. Mas eu louvo a Deus porque hoje eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos. Talvez nós passamos por algo e sentimos que nós não estamos, aleluia, bem. E falamos: Senhor, por que disso ou daquelas outras coisas? Mas muitas das vezes Deus quer testar a nossa fé, o nosso caráter. Muitas das vezes, muitas das coisas que nós passamos é para servir de testemunho, meu amado. Muitas das coisas que eu passei na minha vida foi para servir de testemunho. Aleluia. Se eu for contar o meu testemunho aqui, nós vamos a noite toda, meu amado. Aleluia, porque o Senhor, Ele faz. Ele conhece o som da cada coração. Deus, Ele conhece. Aleluia, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Nós vemos que em Mateus 6,33 fala: mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque, meu amado. Jeremias 33,3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então clama a Ele, meu amado, porque Ele tem a resposta do alto céu. Talvez você está
falando com Ele, mas não está clamando. Por esses dias, meu amado, eu estava falando: Senhor, quanto tempo eu não clamo mais ao Senhor? Eu peguei e fechei a porta do meu quarto e comecei a orar com autoridade, com ousadia, meu amado. O Senhor, muitas das vezes a gente ora calado, chorando, entristecido. É bom, é sim, meu amado. Muitas das vezes a gente ora que não tem nem força, mas Deus muitas das vezes fala: vai para o teu quarto, levanta um clamor de batalha, porque eu estou na causa para pelejar. Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aleluia, Deus de glória. A palavra do Senhor fala em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Quando nós buscarmos com o nosso coração, nós vamos achar o Senhor. Não adianta buscarmos da boca para fora. Não adianta tentarmos ir para a esquerda e Ele fala: vá para a direita, filho. Não adianta você pensar que você vai descer e Ele fala: fique aí. Então, meu amado, escute a voz de Deus, porque Deus, Ele está aqui nessa noite, olhando para a sua vida, analisando, fazendo um raio-x por dentro, porque por fora eu posso ver, meu amado, o semblante seu, mas só quem conhece por dentro é o Senhor, Rei dos Exércitos, o Senhor Deus poderoso, o general de guerra. Ele não perde batalha, meu amado. Aleluia. Deus. Provérbios 4:23 fala: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, meu amado. Deus, Ele sabe o que deseja, o que almeja o teu coração. Talvez você está nessa campanha falando: Senhor, eu vou lá, mas só o Senhor sabe como está na minha casa. Só o Senhor sabe como está no meu financeiro, no meu casamento, na minha família, na minha saúde. Mas Deus fala: primeiro faz para mim, filho. Primeiro faz para mim, que do resto eu me responsabilizo. Faz para mim primeiro, meu amado. É uma coisa que eu tenho aprendido: primeiro a gente tem que fazer para Deus, meu amado. O resto Deus cuida. Pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença do Senhor na nossa vida. Pode nos faltar dinheiro, pode nos faltar comida, pode nos faltar de vestir, pode nos faltar um emprego, pode nos faltar tudo, mas não falte a presença do Senhor. Aleluia. A presença do Senhor é algo importante, meu amado, porque para adquirirmos a presença do Senhor é uma luta, mas para perdermos é uma facilidade, meu amado. É questão de segundos. Mas o que eu quero te dizer: quando você tem a presença, você tem tudo, meu amado. Quando você tem Deus que guia você, Ele é o Senhor da sua vida e Ele está te conduzindo. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Ali nós vemos que pelo rei de Israel Ele enviou aquele lugar que o homem de Deus lhe falara de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Ele estava ali refugiado. Mas nós vemos que muitas das vezes a gente quer se esconder de Deus. Queremos dar um jeito, como Elias ali foi para a caverna, e ele quis dar uma situação ali, um jeitinho, meu amado. Ele quis ali se afastar de Deus. Um homem no qual já tinha profetizado que não haveria chuva sobre a terra. Um homem no qual foi ousado, meu amado. Muitas das vezes é assim na nossa vida. Muitas das vezes Deus nos dá ousadia, nós começamos a profetizar, o adversário vem para nos entristecer, para nos deixar cabisbaixo, para querer nos fazer parar. Mas o Senhor, Ele tem a vitória garantida para nossas vidas. Ele tem a solução. Talvez você está olhando para dentro de si mesmo e falando: eu não posso. Pregador, eu não consigo. Eu não vou conseguir este ano. Você já começa a se negativar, meu amado. O ano mal começa e você já começa a colocar palavras para te colocar lá para baixo. E o Senhor não quer isso nessa noite. Ele quer que você determine, que você coloque os projetos na mão dele, os sonhos, tudo aquilo que você projetou em 2021 e não concretizou, projeta de novo em 2022, meu amado, e crê que vai acontecer. Crê que vai acontecer. Não encaveta os sonhos. Não deixe de lado, porque o Senhor, Ele quer que você continue glorificando, que você continue adorando. Talvez você não recebeu porque você tinha que passar por um processo. Deus às vezes te aproximou mais para pertinho dele, para você falar com Ele. O Senhor, Ele tem muitas maneiras de trabalhar. A palavra do Senhor fala: sabe tu como Deus opera? Nós não sabemos, meu amado.
Aleluia. Nós temos que buscar as coisas que é revelada. Deuteronômio 29 fala para a gente buscar as coisas que é revelada, porque as coisas encobertas é somente para Ele, meu amado. As coisas que estão encobertas, que Ele não quiser revelar, é somente para o papai. Papai, quando Ele quer revelar, Ele usa o profeta, mas a maior profecia é a palavra do Senhor. Se você está esperando, falando, faz tanto tempo que eu não ouço o profeta, a profetisa falar comigo, meu amado, vai para a Bíblia, porque aqui é a boca de Deus na terra. Aleluia. Quanto tempo você fala, eu não ouço mais a voz de Deus, e Deus está falando, filho, vem. Quanto tempo faz que você não fala, Senhor, eu vou estar aqui orando, Senhor, sinta aqui pertinho de mim, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Palavras que agradam, que você muitas das vezes no primeiro amor falava, e às vezes você está se esquecendo de como dizer e como falar e se expressar. O Espírito Santo é o nosso Deus e é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer, meu amado, que você seja fiel com Ele. Passe o que passar, a palavra dele fala que ainda que nós permanecemos infiel, Ele continua fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não nega a si mesmo, porque Ele é Deus. E quando Ele faz, meu amado, quando Ele faz, Ele opera sinais e maravilhas. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos muitos homens de Deus que viveu e viu o extraordinário de Deus. Aleluia. Nós vemos ali José, no livro de Gênesis. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Gênesis 41. Gênesis 41, do versículo 38. A seguir fala aqui: Faraó pôs José como governador do Egito. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Nós vemos a honra de Deus, Ele vivendo e vendo o sobrenatural. Quantos homens de Deus não estão vivendo e vendo o sobrenatural do Senhor? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Nós vemos no livro de Êxodo capítulo 3, do versículo 2, fala aqui quando o Senhor aparece a Moisés no meio da sarça ardente, e fala que apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Olha a experiência do servo do Senhor, olha a experiência do servo do Senhor com Deus. Nós vemos que Deus também, Ele fala ali com Josué. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Josué, no capítulo de número 1, no versículo 1 ao 3, fala: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu te dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Nós vemos também o Senhor falar com Gideão, no livro de Juízes capítulo 7, o verso 7 fala aqui, né? E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei aos medianitas a tua mão, porque toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. O Senhor, Ele fala, meu amado. O Senhor, Ele cumpre a promessa. Esses grandes homens de Deus viveram o sobrenatural do Senhor, viveram o extraordinário do Senhor. Nós vemos também, aleluia, glorificado e exaltado o nome do Senhor.
No livro de... Aleluia. No livro de Juízes, capítulo 16, no versículo 28, do versículo 28 ao 30, vai falar aqui: então Sansão clamou-se ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-te agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as suas 2 colunas no meio, em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita, e numa com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com a sua força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que o matou na sua morte do que com o mataram na sua vida. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Nós vemos esses grandes homens de Deus operar e fazer maravilhas, viver o extraordinário de Deus. Nós vemos que Sansão, ele matou muito mais na sua morte com que em vida, meu amado. Porque nós vemos que o segredo de Sansão ali foi contado, mas ele perdeu a sua força, mas o Senhor, ele mais uma vez exaltou o nome dele ali quando ele derruba ali o templo de Dagon. Nós vemos que o Senhor, ele não desiste de um escolhido, de uma escolhida. Aleluia, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Nós vemos aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 13, quando o Senhor fala: então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Nós vemos que a honra do Senhor, meu amado, ela chega no tempo certo. Ela não tarda, não falha, mas ela chega no tempo exato. Davi, ele foi honrado no meio dos seus irmãos. Ali falou que quando os irmãos dele não chegassem, não ia se assentar em volta ali da mesa, porque o tempo de honra está chegando na sua vida. Talvez você falou: eu não estou vendo a honra de Deus, mas Deus, ele quer ver que você venha fazer, aleluia, a vontade do Senhor, para que a honra do Senhor chegue na sua vida. Aleluia. Aqui no livro de Jó também, Jó 42, o verso 12 e 13, aqui fala: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. O Senhor abençoou tanto a Jó, o seu último estado mais do que o primeiro. Esses grandes homens de Deus que eu estou citando, alguns aqui, alguns exemplos para nós nessa noite. Aqui nós vemos também em Isaías 6, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Isaías 6 fala que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e o serafim estava acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Nós vemos também Jeremias, capítulo 1, do verso 4 até o 7, fala: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formaste no ventre eu te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Nós vemos esses grandes homens de Deus fazendo o sobrenatural, vivendo o extraordinário do Senhor. Nós vemos também aqui, para terminar, aqui nós vemos também Ezequiel capítulo 2, né, que fala ali: filho do homem, disse: filho do homem, se põe de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouviu o que me falava. E aqui, somente esses profetas que eu citei aqui, e Daniel capítulo 6 também, o verso 10, vai falar: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor.
Quando saiu o decreto, quando Daniel estava ali na cova, meu amado, ele sempre estava em oração. Por 3 vezes ele orava. E nós vemos o que nós estamos fazendo para que o extraordinário de Deus aconteça nessa noite, na minha vida e na sua vida. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Talvez você está vendo muitas das coisas acontecer e fala: Senhor, até quando isso vai durar na minha vida? E o Senhor fala: não se preocupe, não se preocupe, porque eu estou no controle de tudo. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Deus, Ele está no controle. Talvez esses homens de Deus tenham nessa noite. Você vai falar: o que tem a ver, pregador, com essa pregação que você está trazendo para nós nessa noite? Esses homens, eles viveram e viram o extraordinário de Deus. O que eu quero dizer, para você ver o extraordinário de Deus, você tem que tomar uma posição. Aleluia. Para você ver as coisas espirituais, para que o Senhor abra os seus olhos espirituais, você tem que se posicionar, se pôr na brecha. Aleluia, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Você tem que se colocar na posição, meu amado, no qual o Senhor te chamou. Se você é levita, você tem o dom de levar o louvor para a adoração na casa do Senhor. Adore, meu amado. Aleluia. Esses tempos, pastor, eu tinha enterrado um dom que o Senhor me deu, o dom de composição. E eu falei: Deus, por que muitas das vezes o Senhor nos dá dom e a gente vai enterrando? E o Senhor falou comigo ali: filho, somente vai para os meus pés, que tudo aquilo que você adquiriu, você não perdeu, você somente deixou ali de lado. Muitas das vezes nós enterramos muito talento que o Senhor nos dá, porque quanto mais é dado, mais é cobrado, meu amado. Você não sabe para que serve aquele talento. Muitas das vezes falamos não usar, mas se Deus te deu, usa, meu amado. Se você profetiza, profetiza. Se você prega a palavra. Se você louva e adora, adore ao Senhor. Não enterre os dons que Deus te deu, porque naquele grande dia vai ser cobrado, meu amado. Nós vemos como a palavra dos 10 talentos, que quando Deus deu 1 para um, 2 para outro, 5 para outro. Aquele que tinha 1 ele enterrou, que tinha 2 ganhou 4, que tinha 5 foi para 10. Será que nós estamos enterrando os talentos que Deus deu na nossa mão, meu amado? Aleluia, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Onde está o céu, meu amado? Eu faço essa pergunta para você nessa noite. Não está acima? Abaixo? Ou à nossa volta? E se nossos olhos estivessem abertos assim como os do servo do profeta, deveríamos ver o exército celestial em todas as direções. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Meu amado, como está a sua visão espiritual nessa noite? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Se Deus colocou, aleluia, o servo de Deus para estar nessa grande obra aqui, nesse ministério, aleluia, Deus de glória, nesse ministério abençoado, no qual Ele está aqui, para que você venha fazer parte e adorar o Senhor, porque nós todos, meu amado, vamos morar no céu. Nós juntos vamos estar naquele céu de glória que apenas é um ensaio, meu amado. Às vezes você fala: eu não gosto de ir na igreja dar glória a Deus, mas no céu é glória toda hora, meu amado. Aqui você só está ensaiando, para quando chegar lá no céu você dá glória, misturado com aleluia, meu amado. E ali você vai ver que é só glória a Deus e aleluia. Então você tem que fazer barulho, meu amado. Você tem que fazer barulho de adorador. Aleluia. E nós vemos aqui no verso 17, o verso do tema, né? E orou Eliseu e disse o Senhor: peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. O moço estava preocupado com o exército ali. O exército que ali estava. Mas mal sabia que o exército celestial era muito maior. Às vezes nós se preocupamos com tantas dificuldades na nossa vida, com tantos afazeres, mas esquecemos que o exército celestial é o que peleja por nós. Deus, Ele dá a ordem, meu amado, aos anjos para guerrear. O exército celestial, ele está aqui. Aleluia. Muitas das vezes você vai para o culto e fala: mas eu queria que o culto fosse de uma maneira diferente. Você não vê o irmão muitas das vezes pulando, cantando, se alegrando, falando em mistério, mas quem faz o culto é nós, meu amado.
E se muitas das vezes a palavra do Senhor fala que toda palavra é divinamente proveitosa para ensinar, redarguir, instruir e corrigir para toda boa obra. Então a palavra do Senhor ela tem multiformes. Quando o Senhor quiser falar, Ele fala, Ele corrige, Ele instrui, Ele ensina, Ele fala conforme o querer e a vontade dEle. Não é só, meu amado, a gente dar glória a Deus e o culto ser avivado, a gente quebrar todas as cadeiras e sair da mesma forma, não. Verdade, meu Deus. O Senhor Ele quer ver que o culto venha começar de dentro para fora, não é de fora para dentro. Talvez você venha aqui e fale, mas eu queria ver o pregador revelar a igreja toda. Não, mas o Senhor já está revelando através da palavra. Porque o Senhor Ele usa em revelação, mas quando Ele quer usar, nós temos que estar sujeito, meu amado, ao Espírito e saber quando Deus quer nos usar, saber que é conforme o querer e a vontade dEle. Aleluia. Nós temos que ser obediente à palavra e à voz do Senhor. Meu amado, talvez você nesse ano falou, é mais um ano. Não é mais um ano. Não deixe o inimigo colocar palavras que confundam a tua mente, te colocar para baixo, falar que você não vai conseguir, meu amado. Determine que 2022 é para Cristo. Como eu ouvi aqui nessa igreja que 2022 é para Cristo. Se é para Cristo é o melhor, meu amado. Se é para Deus é o melhor que nós temos que dar. Não é de qualquer forma. Se 2021 nós somos falhos em algumas coisas, em 2022 serve para nós corrigir os nossos conceitos, as nossas razões, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Eu falo para você que eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito, meu amado. Nós somos cheios de falha, erro, pecado, mas nós procuramos viver uma vida de santidade. Para nós se tornar um santo é a vida toda, meu amado. A santidade nós se busca todos os dias. Todos os dias nós buscamos a santidade. Aleluia. E é assim que o Senhor quer ver nas nossas vidas. Então, meu amado, essas foram as palavras que o Espírito Santo colocou no meu coração para estar expressando para a amada igreja. Aleluia. E eu creio que aquilo que eu não soube expressar, o Espírito Santo vai falar melhor em cada coração no decorrer da semana, nos cultos. A cada culto o Senhor vai falar melhor. Talvez hoje é o primeiro dia e você estava esperando algo diferente, mas o Senhor falou, não se preocupe, porque cada pregador que passar por aqui nessas quinta-feiras, Deus vai falar de uma forma diferente e de uma forma sobrenatural. Talvez você olhou para essa palavra e falou, eu não estou entendendo, mas o Senhor vai revelar no seu coração. Fique com essa palavra, meu amado. Com a permissão do pastor, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé para me fazer uma oração essa noite. E se tem alguém aqui no nosso meio que ouviu essa palavra e não aceitou Jesus e queira aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, ou queira reconciliar com Cristo, venha até aqui na frente. O pastor vai estar orando, nós vamos estar orando para você e ouviu essa palavra e talvez não aceitou Jesus, ou você que ouviu e está afastado, meu amado. Aleluia. Venha até aqui na frente. Se não tem ninguém nessa noite, vamos estar orando, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Hoje está fazendo uma oração, está passando o microfone para o pastor. Soberano eterno Deus, Pai querido, Pai amado, aqui estão essas vidas, meu Pai, no qual estão presentes neste culto, meu Pai. A cada um no qual essa palavra foi alcançada, meu Pai, nesse dia de hoje. Aleluia. Na comunidade evangélica Fé e Graça, meu Pai. Aqui nessa igreja, meu Pai, no qual o Senhor se fez presente, meu Pai. A cada vida no qual deixou os seus lares, seus afazeres para estar na sua obra. Sim, meu Deus. Orecala, basura e canta, arabodagastora, cai. Orianda, labaia, sebe, canta, arabasúbia. Deus, através dessa palavra, meu Pai, que ela venha avivar as almas que aqui estão. Que essa palavra venha estar enraizada, meu Pai. Eu creio que aquilo que eu não soube expressar, cada um vai ser, meu Pai querido, vai ouvir grandemente durante a semana o seu Espírito falar e bailar em cada coração. Porque essa palavra, meu Pai, ela está sendo plantada na tábua do coração dos seus filhos. Eu já sinto a tua presença, meu Pai. Que vidas que entraram aqui entristecidas, talvez cabisbaixo, até desanimado, meu Pai, venha sair daqui, meu Pai, convicto que 2022 é para ti, ó Cristo. Que 2022 nós vamos fazer o melhor, como nós nunca fizemos na nossa vida. Nós vamos dar o nosso melhor. Então que essas palavras venham ficar no coração
coração dos teus servos, meu Pai. Assim eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. E as palmas que louvam o nome do Senhor. Glórias a Deus.